Vamos lá? Bom dia, na paz de Deus. Mais um dia de meditações, não é? Se você está acompanhando nossa leitura semanal, verá que hoje nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. É um capítulo bem pequeno, né? Extremamente pequeno, mas tem grandes lições aqui neste capítulo. Portanto, vejamos. Primeiro, Paulo, no versículo 1 e 2, ele diz que não poderia mais esperar, como nós lemos no capítulo 2, no versículo de número 17 e 18. Paulo ele queria ir até Tessalônica para falar, ver esses irmãos, edificá-los. Mas não podendo ir, ele estava agoniado. E por estar agoniado, querendo ver esses irmãos, Paulo diz que ele não podia mais esperar. E por isso, ele envia Timóteo, no versículo de número 2, ele diz, nosso irmão ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo. Mas ele começa dizendo, enviamos Timóteo. Para quê? Para confortar e exortar, isso é, dar ânimo e força para esta igreja. Perceba bem. Paulo, ele está enviando Timóteo a uma igreja já edificada. Só que é uma igreja que precisa de ânimo e de força, e todos nós precisamos de um braço amigo, de uma mão estendida, ainda que estejamos firmes em Cristo, nós também precisamos de uma palavra. E Paulo ele entende isso e por isso envia Timóteo para os exortar, para os fortalecer, para os animar. Timóteo não é a primeira vez que Paulo envia Timóteo em seu lugar. Nós temos 1 Coríntios 4, 7, Filipenses 2, 19 e 24, até o 24. Você vê que Paulo ele envia Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era um homem de confiança dele, né? E por isso ele enviava Timóteo. E claro que isso aqui também pode se simbolizar nós e Deus, né? Somos ministros. Deus ele nos envia para fortalecer os nossos irmãos na fé, para estender a mão, para dar um abraço, uma palavra, um louvor. Por isso que é importante a visita, porque tudo isso é feito através da visita. Não é só visitar a casa dos ímpios, o que é importante também, devemos ir, mas nós também devemos visitar os nossos irmãos. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, aqueles convertidos lá em Atos capítulo 6, 7, quando os apóstolos eles têm que levantar, né, os diáconos, para poder cuidar dos órfãos e das viúvas que não estavam sendo ajudados por conta do tempo dos apóstolos, que estava muito escasso. Você percebe que os diáconos ali são levantados para ajudar os irmãos em Cristo. Claro que também para pregar, é nossa obrigação, mas para ajudar. Em Atos 16, antes de Paulo e Silas se separarem, você percebe que antes de Paulo e Barnabé se separarem, você percebe que Barnabé queria voltar para visitar os irmãos. E Paulo, ele queria seguir adiante, né? Houve a contenda por causa de João Marcos, mas você percebe que Paulo foi e pregou o evangelho em novos lugares, enquanto Barnabé foi visitar os irmãos. A importância de visitar os irmãos é essa, é para edificá-los, fortalecê-los, ajudá-los. E Paulo já não poderia esperar mais, e por isso envia Timóteo a esta igreja. Por quê? Porque Paulo diz, ninguém vos comova, versículo 3, por essas tribulações, porque para isso fomos ordenados. Versículo 4, predizíamos que havíamos de ser afligidos. Por quê? Quando nós lemos o capítulo 2, versículo 14, 15, 16, Paulo ele fala da perseguição dos judeus aos cristãos. E aqui Paulo fala que eles estão passando tribulações, eles estão sendo afligidos. E eram os judeus exatamente ali, tentando de todo jeito parar a expansão do evangelho. Mas Paulo sempre deixou claro para eles que eles sofreriam, passariam dificuldades, seriam afligidos, né? Paulo sempre deixou isso muito bem claro. E o versículo 5... Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então isso é, Paulo se apressou em visitá-los através de Timóteo para não se perder na fé, porque Paulo sabia das dificuldades que esses irmãos passavam. Paulo sabia daquilo que eles estavam enfrentando e Paulo estava com medo de os perder.
Por isso, Paulo se apressa em visitá-los, e às vezes nós devemos fazer isso, nos apressar em visitar determinados irmãos antes que eles se percam. Quando nós sabemos a situação que tal irmão está passando, nós temos que correr para ajudá-lo, para que ele não venha se perder. Mas ele diz no versículo 6 que Timóteo trouxe boas novas para Paulo, de muita fé daquela igreja, de amor daquela igreja, que aquela igreja se lembrava de Paulo. Isso é importante, porque Paulo saiu, mas a igreja lembrava de coisas boas que Paulo fez enquanto passou lá. Agora e nós? Por onde nós passamos, será que nós deixamos coisas boas da parte de Deus? Ou será que quando saímos as pessoas falam, olha fulano, o que ele fez? Olha ciclano, as atitudes dele, ainda bem que está bem longe, né? Não, essa igreja olhou para Paulo e falou, Paulo, você deixou saudades, coisas magníficas você fez enquanto aqui estava e sentimos sua falta, né? Tem gente que deixa tudo, menos saudade, né? Por conta daquilo, de algumas determinadas atitudes. Aí, Paulo ele diz, pulando o 7, no direto para o 8, né? Pois o 7, Paulo diz que está consolado acerca deles, por ver tudo aquilo que eles estão passando ali, suportando, né? Passando aflições, mas tem uma fé muito grande. Aí Paulo diz, ó, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Paulo, agora ele está mais tranquilo. Porque antes não tinha notícias dessa igreja, agora que ele tem, ele está mais em paz. Agora nós vivemos em paz. Agora. Então você percebe isso. Quando você vai para o versículo de número 8, agora você vai perceber que ele diz, nos regozijamos por vossa causa diante de Deus. Depois de tudo isso, Paulo agora está alegre por eles, né? Agora, versículo 10 ao 13, nós vamos ver as 4 orações de Paulo por esta igreja. Primeiro, versículo de número 10. Orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Paulo está orando para os poder ver, porque Paulo sabia que tinha alguma coisa de bom para oferecer para esta igreja, para fortalecê-los na fé. No versículo 11, ora, o mesmo Deus de paz e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. Então isso é, eu quero vos ver, estou orando para isso. E agora eu oro para que Deus abra os caminhos, escancare os caminhos, para que eu possa ver-vos. Versículo 13, versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Agora ele ora para que eles cresçam em amor e não venha a nascer o egoísmo. Porque o amor exclui o egoísmo. O egoísmo é pensar em si, o amor é pensar em um conjunto geral. Pensar em tudo e em todos. E Paulo quer que isso permaneça nessa igreja. Terceiro, versículo 13, quer dizer, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade. Ora para eles crescerem em santidade, se entregarem mais a Deus, viver mais para Deus. Esse é o capítulo de número 3 de 2 Tessalonicenses. Amém? Deus abençoe a nossa leitura. Continue nos seguindo para todos os dias ser edificado e abençoado em nome de Jesus.